Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas 7, 11. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. A igreja pode se assentar. Irmãos, eu estudo às vezes a palavra e me maravilho todas as vezes que eu passo por ela e vejo que a gente lê, mas o Senhor sempre nos traz uma nova palavra, sempre nos traz um novo olhar, sempre nos mostra algo para a gente, num detalhe, virar às vezes o nosso pensamento. E eu estava estudando outras palavras até que eu perguntei: Senhor, é essa? E não. Eu falei: então é essa? E o Senhor é. E eu falei: mas meu Deus, eu não sei muita coisa da viúva de Naim, não. Aí eu fui para me aprofundar, irmãos, porque se a gente não sabe, a gente tem que buscar, né? E eu fui descobrindo pelos estudos que essa cidade de Naim não era uma cidade, era um vilarejo, né? Era bem pequenininha. E o Senhor tinha acabado de curar o servo do centurião. E uma multidão estava maravilhada ali com Jesus e foi para essa cidade. Uma multidão que estava o quê? Feliz com a cura, né? Com a vida, todo mundo alegre. E nas portas da cidade vinha outra multidão acompanhando o enterro. E aí eu falei: meu Deus, como que eu vou levar uma palavra dessa, né? Mas a gente tem que trazer uma palavra dessa para reavivar a nossa fé também. E compreender que nessa situação que essa viúva estava, às vezes nós estamos, não com um filho, mas com uma causa, uma situação. E eu fiquei ali estudando, eu fiquei pensando assim: Senhor, vou me transportar lá para essa cena. Porque essa cena tem muito para falar conosco. E eu fiquei pensando, olha a ambiguidade da situação. Na porta da cidade, uns saíam, a multidão, com a pessoa que estava morta, com a viúva. Aí eu me coloquei pensando na viúva. Uma mulher que tinha perdido seu esposo e ela só tinha um filho. E aí a gente se transporta lá para aquela época, ela ia viver de quê? De doação. Ela ia viver da dependência dos outros. O filho dela ia ser o futuro dela. E era o filho único. E ela perdeu esse filho. Então todo o futuro para aquela mulher encerrou. Acabou. Se a gente olhar a grosso modo, ela ia precisar dos outros. Porque a gente não sabe nem se essa mulher cria. Não está dizendo que ela cria no Senhor. E aí eu fui perguntando ao Senhor e pedindo o que ele queria falar. E as pessoas pensa assim: mas meu Deus, o Senhor entrou numa situação onde tinha um defunto. Sim, o Senhor entra em todas as situações da nossa vida. Ele tinha acabado de curar. E ele se deparou com aquela mulher. E aquela viúva estava ali sofrendo a dor dela, chorando pelo filho dela, chorando porque também, além de não ter um filho, não tinha um marido, e ela não pediu nada para Jesus, não. O Senhor olhou para ela, se compadeceu da situação dela. E ele chega para ela e fala: não chores. Imagina, quando a gente está enterrando alguém, a gente está acompanhando um cortejo fúnebre, está todo mundo chorando. É o que a gente fisicamente, terrenamente,
vai chorar. Mas o Senhor Jesus é aquele que quebra o protocolo, é aquele que faz a gente enxergar além. E ele fala para ela, não chores. E aí a gente vê, no meio de uma situação que aquela mulher estava vivendo, com todo o futuro dela acabando de caminhar para ser enterrado, o presente dela, que era o esposo, já não tinha mais. A situação dela era uma coisa impossível. Impossível para nós, impossível terrenamente. Mas a gente sabe que para Jesus nada é impossível. E aí o Senhor tocou no esquife, tocou, gente, no caixão. E naquela época tocar no caixão era, oh meu Deus, não pode tocar no caixão. Mas a gente sabe que o nosso Jesus é aquele que não tem isso com ele. Ele faz aquilo que o humano não vai fazer, para mostrar que a religiosidade da gente é muito pequena para decidir determinadas coisas. E ele tocou no esquife, aquilo ali o povo já ficou paralisado. E ele vai e fala para o menino. Ele não falou para o menino que estava na cama de um hospital. Ele não falou para o menino que estava na sua cama. Ele falou para um defunto que estava no caixão. Mancebo, a ti te digo, levanta-te. O Senhor Jesus não veio para essa viúva para falar com ela assim, ai tadinha, eu entendo, você está chorando. Não. Primeiro ele falou, não chores. Ele já deu uma palavra final para ela. Ele já sabia o que ele ia fazer na vida daquela viúva. Ele já sabia o que ia fazer na vida daquele filho, o único filho daquela mãe. E às vezes nossos filhos estão doentes, a gente fica apavorado. E eu me coloquei no lugar daquela mãe, daquela esposa. E ele fala, não chores. E logo em seguida ele fala outra palavra de ordem. Levanta-te. E o defunto levantou, assentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. E eu anotei algumas coisas, como eu falei para os irmãos. A ambiguidade da situação. Vinha uma multidão, que era uma multidão que estava feliz da vida pela cura do servo, e vinha a multidão que estava triste por causa do enterro. E o que isso tudo me lembrou? O que isso o Senhor veio falar comigo através dessa palavra? Ele veio mostrar para a gente que não há causa que a gente tenha que possa parecer que está condenada terrenamente. Porque até nas nossas causas que a gente acha que não vai ter solução, como aquela viúva, mãe de um filho, único filho, que tinha perdido o filho, ela estava com uma causa condenada, nós não temos causas condenadas, causas impossíveis, causas que o Senhor Jesus não vai poder resolver. E Ele é o único que pode resolver. Ele é o único que tem o poder da vida e da morte. Ele é o único que pode olhar para a gente, e Ele olha para a gente quando a gente está orando, quando a gente está conversando, quando a gente tem nossos momentos de intimidade. Ele sabe tudo que a gente precisa. E no tempo dele, Ele vai agir, como Ele agiu no nome, na vida das pessoas, não só da viúva de Naim, porque ela nem tem nome aqui, não tem o nome descrito nem dela nem do filho. Para o Senhor Jesus não precisamos ter nomes específicos, nomes grandiosos. Ele, quando entra na nossa causa, tem vida, tem vitória, tem cura, tem transformação, tem libertação, tem mudança. Porque Ele é o nosso Senhor. E Ele chegou nessa situação, uma situação improvável, uma situação difícil, no meio de uma situação de morte, para gerar vida. Aqui a Bíblia não descreve o que aconteceu, mas a gente pode pensar, que alegria dessa mulher ter o seu filho ressuscitado, ter o seu futuro de certa forma garantido, porque o futuro daquela viúva ia ser os filhos dela. O futuro das mulheres daquela época eram os filhos que elas tinham para ajudar e sustentá-las. Então o Senhor reverteu uma situação de morte, de sofrimento, de dor, não só pela perda, mas de dor porque ela ia fazer o que no futuro dela? E o Senhor veio, mas Ele veio com aquele amor que a gente conhece, mas quando a gente está na tribulação, a gente esquece. E Ele veio com aquele amor, consolou ela, porque Ele teve compaixão por ela. E o Senhor também tem compaixão por nós, porque nós não sabemos se aquela viúva servia a Ele. Não está descrito. A gente acha que não, pelo menos não está descrito. Mas nós somos servos dEle. Como que o Senhor Jesus
compaixão de nós. Como que Ele não vai nos dar vida no lugar da morte, cura no lugar da enfermidade? É porque às vezes nós somos muito pequenos em compreender isso. Porque nós somos aqueles que gostam do imediatismo. Mas, irmãos, onde o Senhor Jesus chega, aleluia, tem milagre, tem mudança, tem cura, tem transformação. E a gente tem que parar de olhar para a Bíblia, orar para a igreja, olhar para os nossos irmãos e deixar os nossos ouvidos tampados para entender isso. Nós temos que ter o discernimento da palavra do Senhor. Os milagres do Senhor não estão descritos na Bíblia só para a gente ficar olhando e contemplando o milagre do outro, não, gente. A gente tem que tomar posse do nosso milagre. A gente tem que fazer a nossa parte, como nosso irmão falou, nosso irmão Anderson, o diácono Edson, o pastor Paulo, a bispa. Todos eles trouxeram uma palavra de vida para a nossa vida, para as nossas causas. E o Senhor, Ele não nos deixa desamparado. E Ele nunca vai deixar a gente desamparado. Mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa parte, que é crer. Esse episódio não falou dela estar crendo ou não, mas o poder de Jesus foi mostrado para aquele povo. O poder de Jesus, eu escrevi que onde o Senhor Jesus chega, tudo se transforma. Ele triunfou através dessa palavra que nos mostra aqui, que Ele triunfou sobre a morte. Irmãos, se o nosso Jesus triunfou não só pela morte dele na cruz, mas Ele triunfou neste caso sobre uma morte, o que Ele pode fazer para a gente? O que é impossível para esse Senhor que nós servimos? O que é difícil para esse Senhor que nós servimos? É difícil para a gente, porque a gente tem nossa mão, nossa força do braço, mas para Ele não. E o que o Senhor quer falar conosco hoje? O Senhor quer falar conosco. Não chores. Se tem alguma causa que tem feito você chorar, não chore. Se tem uma causa que tem feito você ficar desesperado, não fique. Se tem alguma causa na sua casa, na sua família, na sua parentela que você olha e parece impossível, ainda não tem morte nessas causas. Não tem ninguém morto. Então, se não tem ninguém morto, tem vida. Tem vida, tem oportunidade. Tem oportunidade, tem milagre. Tem milagre. O impossível do Senhor está sendo feito sobre as nossas vidas. Porque até na morte, gente, o Senhor também mostra o milagre dele. Então a gente não pode deixar de olhar para a palavra, não pode deixar de olhar para o Senhor, não pode deixar de entender que nós temos que clamar o Senhor Jesus, porque nós precisamos dele, e é dele a vitória. Vem dele, vem dele. Irmãos, aqueles que estão adormecidos, levantem, acordem, abram os olhos, porque o milagre do Senhor depende de nós. O Senhor Jesus está aqui na nossa casa. Ele está na casa do Senhor, que é dele. Ele está no nosso lar. Ele está lá com os nossos filhos, na nossa parentela, na nossa descendência. Esse é o Jesus que nós servimos. Nós não podemos dormir, não, irmãos. Nós temos que estar vigilantes, porque senão, como o bispo falava, o anjo está com a bandeja passando. Só vai pegar quem está ligado, irmãos. Só vai pegar quem está acordado. Nada é impossível para o Senhor. Mas Ele está aqui. E Ele precisa de nós, não para gerar um milagre, mas Ele precisa da nossa posição diante dEle, para que Ele venha fazer. Porque nós temos que entender que o Senhor está dando uma ordem. Levanta-te. Eu não sei qual é a causa de alguns irmãos, mas não podemos chorar. Nós temos que levantar. Nós não podemos nos vitimizar. Nós não podemos ficar de mimimi, de chororô. Nós servimos a um Deus grande, poderoso, Criador dos céus e da terra, que deu o seu único Filho em sacrifício para a nossa vida e para a nossa vida eterna. E se o Senhor nos alcançou, Ele vai alcançar todas as causas que nós colocamos à frente dele. E aqui eu coloquei uma pergunta para nós. Qual a área da nossa vida que a gente acha que está morta? Apresente ao Senhor. Qual é a área da sua vida que você acha que já morreu? Qual é a área da sua vida que você acha que não tem jeito? Para Jesus tem jeito. Para Jesus tem cura. Para Jesus tem milagre. Não adianta a gente falar, eu sei que eu estou curada, mas aí acontece
a gente fica com medo. O cenário está aqui bem claro através da palavra. É um cenário de morte. E quando a gente sabe que muitos morrem, não tem mais jeito. Mas as nossas causas não são cenários de morte. As nossas causas são cenários de vida. Vida abundante, de cura, libertação, transformação. Tem pessoas que estão sendo curadas, transformadas, libertas, salvas, através da palavra, através do ensino, através das escrituras, através do exemplo que nós damos para essas pessoas. Então, hoje, a causa que você acha que está morta, o Senhor Jesus está dizendo que vai ressuscitar. Ele tocou no mancebo, ele se sentou e voltou para a mãe. Ele está tocando nas nossas causas agora. O Senhor Jesus está indo em cada causa da nossa vida. Nós temos que confiar, nós temos que nos posicionar, nós temos que continuar firmes, perseverando nos milagres, porque o Senhor Jesus, Ele é o Deus de já, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus que nós servimos, e nós temos que parar de olhar com os nossos olhos naturais e enxergar com os olhos sobrenaturais que o Senhor está fazendo a boa obra na nossa vida, e a cada dia nós vamos ver as respostas do Senhor. Mesmo os irmãos, que não seja hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, é depois de amanhã. Mas não esmoreça, irmãos. Não percam a fé, irmãos. Jesus está tocando na área que achamos que está morta, mas Ele está trazendo vida, e nada é impossível para aquele que crê. Que nós possamos continuar crendo, que nós possamos continuar orando, que nós possamos continuar prevalecendo na palavra, perseverando, não olhando para trás, não olhando para a conversa dos outros, não olhando para o que as pessoas estão falando, não dormindo na hora da palavra, porque a gente está muito cansado para vir para a igreja, mas não está cansado para ficar lá fora. Às vezes fazendo fofoca, vendo coisas na internet. A gente tem que estar ligado, irmãos. A gente tem que estar ligado dentro da casa do Senhor, porque o Espírito Santo está aqui vendo a nossa conduta, Ele está vendo o nosso comportamento, e se a gente quer milagre, a gente tem que dar o nosso todo, o nosso tudo. Nós temos que renunciar à nossa preguiça, à nossa dúvida, à nossa incredulidade, o nosso medinho, e partir para cima, porque Jesus está tirando a morte de tudo aquilo que a gente ainda acha que tem, porque nós somos muitas das vezes incrédulos, mas Jesus está gerando vida, e é a vida que nós recebemos neste dia. Que este dia fique marcado na nossa memória, que Jesus tocou na causa que parecia morta e trouxe vida. E eu quero entregar ao Senhor tudo aquilo que Ele tem nos dado. Quero pedir aos irmãos que levantem com seus pedidos de oração. Quero pedir aos irmãos que, nesse momento, pensem na área que vocês acham que não tem mais jeito. Pense na área que lá dentro, no coração de vocês, está falando assim: ó, não tem mais jeito não, essa área aí já era. Não adianta não, nem Jesus vai resolver. Porque às vezes a gente ouve muita palavra, muito sugestionamento do inimigo, muito sugestionamento da nossa incredulidade, da falta da nossa busca. Porque a falta da nossa busca dá muitas dúvidas pra gente. Toca na nossa fé, tira a nossa fé, tira o nosso foco. Então eu vou pedir ao Senhor que Ele possa, nesse momento, tocar na mente de cada um dos nossos irmãos. Naqueles, ó Deus, que também não vieram. O irmão Natanael e a sua família, a irmã Kátia, a irmã Patrícia, o irmão Marcos, o irmão Jailton, a irmã Ana Lúcia, o irmão Márcio. Que o Senhor possa alcançar a irmã Cristiane. Eu sei, Senhor, que muitas das vezes nós olhamos para a situação que temos vivido e nos dá pavor, medo, ansiedade, preocupação. Mas o Senhor, nesta noite, tem dito para nós que há vida, há milagre, há transformação. E eu creio na Tua palavra, Senhor. No improvável para aquela mulher que estava ali daquele jeito, Senhor, sem um futuro, com o filho, Senhor, indo para enterrar, com a tristeza no coração de perder o filho e o marido. Uma mulher improvável, Senhor, que não te pediu nada,
mas o Senhor olhou para ela como o Senhor tem olhado para nós. O Senhor teve compaixão por ela e o Senhor tem compaixão por nós. E eu creio, Pai, que assim como o Senhor mudou a trajetória da vida daquela viúva, Pai, o Senhor está mudando, a partir de hoje, a trajetória da nossa vida. O Senhor está tocando, Pai, naquilo que parece impossível. Aquelas coisas, Senhor, que nós temos apresentado, as nossas causas, que os nossos irmãos nem sabem que nós apresentamos ao Senhor. Mas que o Senhor inclina os seus ouvidos e ouve a nossa voz, ouve a nossa oração. Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, visita cada causa dos meus irmãos. Visita essas causas que são impossíveis e eles continuam falando que creem em Ti, mas mesmo assim, Senhor, parece impossível. Mas, Senhor, nós sabemos que só parece. Hoje o Senhor traz vida. E traz vida, Senhor, em todas as nossas causas. Senhor, nós esperamos de Ti. Senhor, nós cremos em Ti. Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Nos ensina a perseverar. Nos ensina, Senhor, a continuar vivendo diante da Tua presença, esperando de Ti as promessas que o Senhor tem para nós. Esperando de Ti, Pai, as respostas, para que nós possamos subir neste altar, para testemunhar a grandeza do Senhor, que triunfa sobre a morte, que triunfa sobre a enfermidade, que triunfa sobre a improbabilidade, que provê, que muda, que liberta, que transforma. Alcança, meu Deus, cada um dos meus irmãos, das suas famílias, das suas causas. Alcança, Senhor, tudo aquilo que os irmãos têm colocado, Senhor, confiando neste altar. Toma, Senhor, o Ministério do Trono. Toma, Senhor, o pastor Paulo. Toma, Senhor, a bispa. Toma, Senhor, as nossas famílias. Porque nós temos crido num Deus. Esse Deus que respondeu para nós através de hoje da Tua palavra, a vida. E essa vida é que nós cremos. E essa vida que nós levaremos para a nossa casa. E essa vida que nós levaremos para as nossas causas. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade de estar falando do Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.